Boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento de adoração a Deus, a este culto a Deus que é maravilhoso e tem cuidado de nós. Eu sou o pastor Anderson Rezende e nesse tempo nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos refletir na palavra de Deus, teremos um tempo especial de culto infantil, também um momento família de Deus. Não perca! Tudo preparado com muito carinho para você e para adorarmos juntos ao nosso Deus maravilhoso. Na mensagem de hoje, o reverendo David Andreoli, pastor da Igreja Presbiteriana de Porto Feliz, ele preparou uma mensagem super especial onde Deus vai falar com você. Seja muito bem-vindo, tenha um bom culto para a glória de Deus. No Salmo 95, versículos 1 a 6, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Neste salmo, somos convidados a adorar a Deus com muita alegria, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é Deus supremo, que governa tudo que existe, toda a criação. Vamos juntos adorar a esse Deus de todo o nosso coração, com toda a alegria, declarando a sua grandeza e a nossa inteira dependência da sua graça. Vamos adorar a Deus junto com o diácono Márcio e logo em seguida o presbítero Robson também nos conduzirá numa oração de adoração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só Ele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite,
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, estou aqui em casa, orando por vocês e ansioso para o nosso reencontro. Que a gente se reencontre logo na nossa igreja. Senhor Deus, Pai querido, venho mais uma vez em Tua presença, Senhor, te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder te adorar, pois o Senhor é o Deus grande, um Deus forte, e somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigado pelo pão de cada dia e por nos sustentar com suas mãos poderosas. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo. E eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 95, dos versículos 7 a 11, diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmista, que há pouco nos convidou a adorar o Deus Supremo, agora faz um apelo. Ele diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. O povo hebreu, infelizmente, endureceu o coração e por descrença e por teimosia resolveu não obedecer a Deus. Isso trouxe total prejuízo para aquela geração que ficou 40 anos perambulando pelo deserto sem poder entrar na terra prometida. Hoje o apelo é feito a você e a mim. Não endureçais o coração, nem por descrença, nem por teimosia. Vamos orar, vamos pedir a Deus que amoleça o nosso coração. Vamos pedir a Deus que converta os nossos pensamentos e sentimentos para a sua palavra, para que confiemos nele e para que, então, possamos entrar no seu descanso. Vamos orar? Nós faremos agora uma oração de contrição. É uma oração que temos oportunidade de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e também pedir por sua graça, para que Ele nos fortaleça pelo Espírito Santo e então possamos viver uma vida diferente daqui em diante. Vamos orar? Senhor, nesta noite, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, para que ele não seja duro ao ouvir a Tua voz. Nós vamos daqui a pouco, Senhor, ouvir a Tua palavra através do reverendo David. E, ó Deus, essa palavra vai vir ao encontro das nossas necessidades, também virá para, de alguma maneira, nos dirigir, confrontar, educar, aperfeiçoar. Que não sejamos, ó Deus, de maneira alguma, teimosos nem descrentes, mas confiantes no Senhor. Perdoe todas as vezes que nós fomos rebeldes e incrédulos. E pelo Espírito Santo, nesta hora, nos capacita, Senhor, a viver essa nova vida de um povo que crê na Tua palavra e que segue Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus com os cânticos espirituais. E o primeiro cântico que nós vamos louvar é em espírito e em verdade. O nosso irmão Diácono Marcinho e também a nossa irmã Viviane nos conduzirão nesse tempo de adoração a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela nos convida a dobrar os joelhos e entregar a nossa vida a Deus, confiar no Deus provedor de todas as coisas. Que nós possamos viver a vida sem viver ao vento, que nós possamos se entregar, pois só existe um Deus, um único Salvador. Então eu convido você, que está aí na sua casa, medite na palavra desta música e cante com a gente. Essa música se chama Primeira Oração. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu e nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. Querido e bondoso Deus, nós Te agradecemos por tudo que tem feito, Senhor, por todos os dias que nos dá de vida nessa terra, por cuidar de nós, Senhor, por estar sempre presente em meio à tribulação, em meio aos momentos de alegria, em todos os momentos de nossa vida. Sabemos que o Senhor é Deus soberano e nunca nos abandonou. Que nós possamos sempre olhar para a Tua graça, para a Tua glória, para a Tua honra. Nós possamos sempre olhar para o que o Senhor está fazendo e para o que o Senhor quer fazer. Que as pessoas que aqui entrarem para assistir este culto, para Te adorarem através das músicas, através da pregação que vai ser falada agora pelo pastor, que o Senhor possa usar tremendamente
esses louvores, a pregação, o pregador, para que não seja somente mais um evangelho, Senhor, para que não seja somente mais um vídeo que a pessoa assista e não tenha resultado, Senhor. Que o Senhor possa tocar profundamente nessas pessoas, pois o Senhor tem nos dado, Senhor, dias abençoados em meio à crise. E que nesses dias, Senhor, nós possamos entender o quão grande o Senhor é e o que o Senhor quer fazer por nós. Que nós possamos não somente ser abençoados através da crise, mas que possamos ser salvos, pois sabemos que essa vida aqui é passageira e que dependemos de Ti para tudo. Então que o Senhor possa estar presente e nós oramos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Chegou o momento mais aguardado pelas nossas crianças, o culto infantil. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, chame as crianças para que elas possam ouvir essa bela história. E hoje quem vai contar para nós é a tia Eliane. Isso mesmo, confira aí. Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade de vocês, mas a gente vai esperar que tudo isso vai passar e a gente vai voltar a se encontrar. Mas me conta uma coisa, como é que está sendo ficar todos esses dias em casa? Vocês estão brincando muito? E dormindo? Tem gente dormindo bastante? E outra coisa que eu quero saber, que é muito importante. E o papai e a mamãe, quem é que está obedecendo? Ou vocês estão desobedientes, hein? Eu vou contar uma história para vocês que fala muito sobre isso. Tá lá na sua Bíblia, no livro de Jonas. Jonas entrou no peixe porque fugiu de Deus. Jonas entrou no peixe e o peixe o vomitou. Jonas era um profeta de Deus. E os profetas eram homens que levavam a palavra de Deus para o povo. Um dia, Deus falou com Jonas e disse para ele: vá até a cidade de Nínive e grite contra aquele povo. Diga a eles que a maldade deles chegou até os meus ouvidos. E Jonas se arrumou. E aí, no meio do caminho, Jonas pegou um barco e foi para uma outra cidade chamada Tarsis. Jonas fugiu de Deus. E Deus mandou um forte vento e uma tremenda tempestade. E o barco que Jonas estava começou a balançar, balançar, balançar. E os marinheiros ficaram apavorados, não sabiam o que fazer. E quando eles descobriram que Jonas tinha fugido de Deus, eles disseram: e agora? O que vamos fazer para acalmar essa tempestade? Jonas disse para eles: me lancem no mar, porque tudo o que está acontecendo é por minha culpa. E os marinheiros não tiveram escolha, tiveram que lançar Jonas no mar. Deus mandou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites inteirinhas. E dentro da barriga do peixe, ele se lembrou de Deus e orou arrependido. Deus ouviu a oração de Jonas e pediu que o grande peixe vomitasse Jonas em terra seca. Deus falou com Jonas novamente e disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga a eles o que eu já mandei você falar. E dessa vez, Jonas obedeceu. Ele foi até a cidade de Nínive e gritou contra aquele povo. E quando aquele povo ouviu Jonas falar, eles creram em Deus e se arrependeram de tudo que eles estavam fazendo. Jonas se arrependeu e a Deus obedeceu. Agora ficou seguro pertinho de Deus. Sabe, muitas vezes eu e você somos assim como Jonas, desobediente, não é verdade? Quando a gente desobedece os nossos pais e Deus, eles ficam muito tristes. E isso tem consequências muito ruins. Mas é fácil. Quando a gente fizer isso, é só a gente se arrepender, pedir perdão para Deus e mudar de atitude. Você sabia que a obediência aos pais é um dos mandamentos de Deus? Por isso é tão importante a gente obedecer os nossos pais, tá? A tia vai ensinar um versículo para você que fala que quando a gente obedece os nossos pais, Deus fica muito contente. Filhos,
obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Colossenses 3:20. Vamos fazer de novo? Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Colossenses 3:20. Um beijo para você e até a próxima! Boa noite, meu nome é Carla. Alialdo, Roger. Queridos irmãos, querido pastor Anderson, recebam aí o nosso abraço. Estamos aqui para desejar que todos tenham um bom culto. Que Deus abençoe a cada um. Vocês que estão assistindo a live do pastor Anderson, que Deus possa dar a vocês o entendimento e os olhos abertos para receber essa linda mensagem. Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Irmãos, graça e paz, espero que esteja tudo bem com todos vocês. A gente também não podia deixar de gravar esse vídeo para matar a saudade, porque é a única maneira por enquanto, né? Enquanto tudo não passa, essa fase ruim. E que a gente continue a oração, pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que tudo passe logo, essa fase ruim passe, e a gente volta a se encontrar na igreja, né? Como sempre foi. E fique todo mundo com Deus. E até lá. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos reunidos aqui, eu e minha família, meus pais, meus tios, minha prima. Pedir para vocês continuarem orando, continuarem tendo fé em Deus, que esse momento delicado que nós estamos passando vai acabar, mas que a gente não pode perder as esperanças no nosso Senhor. Queria dizer para vocês que eu tô com muita saudade de estar reunido com vocês, mas Deus sabe de todas as coisas e logo mais nós estaremos juntos mais uma vez. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Amém. E aí, povo de Deus, tudo bem? Boa noite pra vocês, espero que esteja tudo certo com vocês aí. Tô passando pra falar que eu tô sentindo muita falta de vocês e eu não vejo a hora desse coronavírus passar pra gente poder se reencontrar, todo mundo junto naquela unção da igreja. Conforme diz no livro de Romanos, que nós não nos conformemos com esse século, mas que a gente possa renovar nossa mente. Que essa quarentena sirva de alguma coisa, de alguma lição pra gente, para poder refletir ainda mais nas palavras de Deus. Amém. Oi, irmãos, graça e paz. Eu e Dé estamos aqui para dizer que estamos com muita saudade de todos, mas nós cremos que logo tudo isso irá passar e em breve estaremos juntos louvando e adorando ao Senhor, amém? Agora o Dé vai deixar um versículo para os irmãos. Graças a Deus, irmãos, vou compartilhar um versículo que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Mas nós temos um Deus que é soberano, onipotente, Ele está no controle de tudo. Embora nós estamos distantes, nós seremos mais unidos e mais fortes. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço. Graça e paz, irmãos, boa noite. Queria deixar também o meu grande abraço a todos os irmãos, dizer que a gente estamos sentindo muita falta, mas graças a Deus a gente tem o pastor que faz as lives, né, que todos os domingos, todas as quarta-feiras nós podemos estar ouvindo a palavra de Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o pastor Anderson, a sua esposa Luciana e a Olívia, né? E que se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos, com a graça de Deus. Eu quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, né? Que se encontra em Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida. De quem me recearei? Né, irmãos? De quem nós teremos medo? Eu creio que muito em breve tudo isso vai passar também. E que Deus vai nos abençoar. Que essa gripe, que essa pandemia possa passar logo para que nós possamos estar todos juntos de novo na nossa igreja. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar o nosso pastor,
a Luciana e a filha dele. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Um forte abraço para todos. Fica com Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui, eu, a Fran e o Pietro, passando para desejar um abraço para vocês e que logo estaremos todos juntos aí na igreja adorando a Deus. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e que essa pandemia passe logo para que possamos adorar a Deus juntos. Forte abraço, beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Espero que estejam todos se cuidando. Estou com muita saudade. Boa noite, estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Um beijão, até breve. É sempre maravilhoso esse momento, família de Deus, não é verdade? Mesmo na distância dessa quarentena, é uma oportunidade de acalmar e de consolar um pouco o nosso coração. Agora nós vamos para a nossa reflexão bíblica. E como prometido, como anunciado, está conosco hoje o reverendo David Andreoli. Ele já é conhecido da nossa igreja, já esteve aqui junto com a sua esposa e filha, Simone e Alana, e uma família muito abençoada e muito amada por nós, né? E é sempre maravilhoso ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar com a gente através da vida do reverendo David. Que Deus nos abençoe agora através dessa mensagem e use poderosamente para falar ao seu coração. Graça e paz, queridos amigos de Santa Cruz das Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Que bom falar com vocês hoje, gravar esse vídeo aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Anderson e peço que Deus fale contigo nesse tempo de culto, de adoração ao nome do nosso santo e poderoso Deus. Eu quero ler contigo hoje uma história muito conhecida, a história que está no 2º capítulo do Evangelho de João. Vamos ler o texto? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu acredito que este seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todo mundo sabe que Jesus transformou água em vinho. A pessoa pode não saber onde está registrado, quem é o evangelista, em que local da Bíblia se encontra, mas sabe dessa história. Vamos então pensar um pouco nessa história e ver o que ela nos ensina sobre Jesus. Que lições podemos tirar dessa história tão conhecida da nossa Bíblia? A história nos conta que Jesus foi a um casamento. A mãe dele já estava lá. A mãe de Jesus estava lá e ele também foi convidado junto com os seus discípulos. E durante a festa do casamento, o vinho se acabou. Quando olhamos hoje para os registros históricos, entendemos que as festas judaicas levavam uma semana de comemoração. Então pode ser que tenham feito mau planejamento, pode ser que muitas pessoas chegaram durante a festa, não sabemos as razões, mas o certo é que o vinho se acabou. E Maria, mãe de Jesus, que deveria ter alguma intimidade com a festa, ou estava trabalhando, ou conhecia os noivos, ela então sabe que o vinho acabou e ela vem avisar Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora.
Contudo, Maria diz aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. O vinho acaba, Maria vai avisar para Jesus e Jesus diz para ela: mulher, ainda não chegou a hora. A primeira coisa que achamos estranho é Jesus dizer para Maria o termo mulher. Quando estudamos um pouco, descobrimos que esse termo também pode ser traduzido como usamos o nosso senhora, um termo respeitoso, não desrespeitoso. Vemos então que Jesus respeita sua mãe, recebe a notícia, mas diz que aquela não é a hora de fazer. Maria então chama os serventes e fala para os serventes: façam tudo o que Jesus disser. Prestem atenção nele e o que ele mandar fazer, por favor, vocês façam. Aí vemos então que Maria devia ter alguma proximidade da festa e Jesus era um convidado. Seria estranho um convidado passar a dar ordens aos serventes sem que eles o conhecessem. Por isso Maria alerta os serventes: preste atenção em Jesus e façam tudo o que ele vos mandar. Quando Maria foi falar para Jesus, ele disse que não era a hora. E nós não sabemos quanto tempo depois, quantos minutos depois ou quantas horas depois, Jesus então entende que chegou a hora. E ele age. O versículo 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedras. Essas talhas levavam 2 ou 3 metretas. Os relatos que temos dizem que essa medida poderia variar entre 60 e 100 litros. Então nós estamos falando de 6 medidas dessa, entre 400 e 600 litros cabiam nessas vasilhas. E Jesus manda encherem d'água e eles cumpriram. E Jesus manda de novo: tire e leve para o mestre-sala. E de novo eles cumpriram. O resultado você já conhece. O mestre-sala fica admirado porque aquele vinho é fantástico. Olhe comigo a partir do versículo 9. O mestre-sala provou, não sabia de onde tinha vindo o vinho, só os servos sabiam. Então ele vai falar com o noivo e fala: que foi isso que você fez? O costume é pôr o bom vinho no começo. E quando as pessoas já estão bêbadas, já não conseguem identificar mais, então serve o vinho inferior. Mas você fez o inverso. Você guardou o bom vinho até agora. João termina um relato dizendo que com esse sinal Jesus dá princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Jesus manifesta a sua glória. Que gostoso é tomar um susto bom. Ficar admirado, espantado, ficar surpreso por coisas boas. Foi isso que aconteceu com o mestre-sala e certamente essa mesma surpresa boa tomou o coração do noivo que não sabia de onde havia vindo, mas viu que chegou na sua festa um fantástico vinho, o melhor dos vinhos. Olhando para essa história, eu vejo alguns sinais muito importantes que eu tenho que prestar atenção e que você tem que prestar atenção neles também. Lá no começo da história, recebemos a informação de que Jesus está na festa, junto com sua mãe e junto com seus discípulos, junto com as pessoas. E essa primeira informação diz para mim uma coisa muito importante. Jesus se relaciona com pessoas. Jesus entra na vida das pessoas. Jesus participa do dia a dia das pessoas. Jesus participa dos eventos das pessoas. Quantas festas você já participou? Quantas coisas você já viveu? Você já imaginou que Jesus está com você em todas elas? Você já entendeu que Jesus participa da sua vida? A sua vida está rodando, as coisas estão acontecendo, notícias boas, notícias ruins, tudo chega e Jesus continua participando da minha vida, participando da sua vida. Os nossos projetos dão certo, os nossos projetos dão errado. A festa que planejamos acontece, mas o vinho acaba. E Jesus que está na festa, Ele também está quando acaba o vinho. Jesus está participando da minha vida e da sua vida, e graças a Deus por isso. Jesus, que participa da minha vida e da sua vida, da minha história e da sua história, está atento às necessidades que enfrentamos. Talvez eu e você não saibamos reconhecer o tempo. Podemos achar que já passou o tempo, ou que ainda não é o tempo. Podemos achar que o tempo está errado, mas Ele sabe a hora certa. E talvez Ele diga para mim e para você, ainda não é a hora, mas daqui a pouco será, e na hora certa Ele fará. O certo é que Jesus, que participa da nossa vida, que se compadece da nossa história, na hora certa age
a nosso favor. Na hora certa ele chama o que for necessário, os servos, ele providencia o que é necessário e produz abundantemente na nossa vida. Produz mais do que merecíamos, produz mais do que achávamos necessário, porque ele age com graça, superabundante graça. Considerando aquela medida que falamos, já imaginou de 400 a 600 litros de vinho, do melhor vinho? Isso é muito mais do que se esperava, mais do que merecia, mais do que qualquer pessoa poderia achar necessário. Mas ele faz, não pelos nossos padrões, mas pelos padrões dele. Jesus está presente na nossa vida, ele se importa, se compadece de nós. Na hora certa ele age. E o que entendemos na ação de Deus é que ele não age pelos meus padrões, não age pelos seus padrões. Ele age pelos padrões dele. E ele então nos dá muito mais do que imaginávamos, do que sonhávamos. E, consequentemente, jamais merecemos nada do que ele faz. Por isso que se chama graça. Ele é gracioso e age pelos padrões da graça dele. A conversa entre o noivo e o mestre-sala nos mostra que era comum naquela época as pessoas darem o vinho bom no começo da festa. Quando todos os convidados já estavam embebedados, não conseguiam mais distinguir o que era bom e o que não era bom, então poderia dar o vinho inferior, qualquer vinho, e a festa continuaria, todo mundo continuaria celebrando sem perceber que o vinho tinha passado de bom para ruim. Pense bem, isso tem muita lógica. Afinal de contas, você vai gastar com o vinho bom quando as pessoas conseguem apreciar o vinho bom, quando conseguem entender que aquilo é bom, quando tem ainda sobriedade, competência mental para apreciar a qualidade do bom vinho. Quando a sobriedade já foi embora, quando estão bêbados, ou seja, quando não conseguem mais distinguir a qualidade do que é bom, então se dá qualquer coisa, se dá um vinho de qualidade inferior. Seria um desperdício dar uma coisa tão boa para quem não consegue apreciar. Mas o que para mim, para você e para aquelas pessoas é desperdício, Jesus entende como graça. E Jesus mostra nesse milagre o padrão do ministério dele. Jesus veio para dar uma graça que as pessoas não conseguem entender. Quantas pessoas rejeitaram a graça de Jesus? Quantas pessoas não quiseram dar ouvidos às suas palavras? Quantas pessoas menosprezaram o seu amor? E ele continua dando o que é bom, o que é melhor para pessoas que não conseguem entendê-lo. Ele vive aqui uma história de amor, de compaixão, de milagre, de poder, mas tem que trilhar o caminho da cruz sozinho, porque todos, até os mais próximos, todos os abandonaram. Ele foi negado, ele foi abandonado, seguindo os seus próprios padrões e não os meus, não os nossos. Jesus dá, esbanja o seu amor, a sua graça a pessoas que não conseguem nem entender, que não têm competência mental para entender, que não têm sobriedade para entender o seu grande amor. Mas ele faz isso e continua fazendo, continua entrando na vida das pessoas, continua se importando com elas, continua agindo na hora certa. E quando age, dá o que há de melhor, mesmo que elas não tenham competência, condições de entender o tamanho da sua graça. Jesus Cristo, que entra na minha vida, entra na sua vida, caminha conosco, se importa conosco, socorre-nos, e ele se revela a nós, se mostra a nós e dá a nós um amor que não conseguimos entender, um amor maior do que merecemos, um amor que demonstra o tamanho da sua glória. Ele manifesta a sua glória e, por consequência, meus queridos, ele nos leva a crer nele. O versículo 11 revela que aqui Jesus deu princípio aos sinais. Os sinais que começaram lá acompanharam Jesus em todo o ministério. Os sinais que começaram lá acompanharam a igreja. Os sinais de Jesus que começaram lá continuam na sua vida. Eu faço para você um convite hoje. Um convite para olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para a sua comunidade, olhar para a sua cidade. Eu quero que você identifique quanta graça de Jesus você recebeu, mesmo sem entender, mesmo sem perceber.
Já pensou como a nossa vida é abençoada? Como Deus se importa conosco? Como Ele nos alcança com a sua mão forte e poderosa, mas também graciosa? Como Ele se revela a nós? Como Ele dá vida dele em nós? Quantos milagres! Deus faz nascer em nós amor, alegria dele, paz, bondade dele, as características do Espírito Santo em nossa vida, fidelidade, mansidão, paciência, mesmo que a gente não consiga nem entender tudo isso, nem assimilar tudo isso. Ele continua presente em nossa vida, socorrendo, agindo em nossas necessidades e nos dando graça maior do que podemos entender. Com isso, Jesus Cristo faz com que eu e você venhamos a crer nele. Ele manifesta a sua glória. E se você crê nele, é porque ele entrou na sua vida, ele se faz presente na sua história. Ele te socorreu e ele te deu uma graça superabundante. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história e enxergue como Cristo se faz presente na sua história. Se você entregou sua vida a Ele, se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenda que não é você que o localizou, você não foi até o céu achá-lo. Ele veio até a sua vida. Ele se mostrou a você. Ele usou meios necessários, ferramentas necessárias, mas Ele te encontrou. Ele se revelou, se mostrou para você, entrou na sua vida, se fez presente na sua festa. E dentro da sua vida, Ele tem socorrido. Na hora que tudo de ruim acontece, na hora que tudo dá errado, Ele está lá. Pode não ser a hora exata de agir, mas na hora certa Ele vai agir. E Ele age, socorrendo você, dando para você uma graça que você não consegue nem entender. Você não consegue explicar por que Cristo se importa com você. Você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é perfeito o suficiente. E Ele se importa com você. Ele está na sua vida, Ele está na minha vida. Que graça! Além de estar presente, Ele nos socorre. E Ele dá para nós um presente maior do que podemos entender. Ele nos dá vida. E diz que a presença dEle em nossa vida não se limita a essa existência, mas que Ele estará conosco aqui e que nós estaremos com Ele eternamente. Tem graça maior que essa? Tem presente maior que esse? Tem algo mais valioso que isso? Não tem. Isso é Cristo presente na sua vida. Isso é Cristo presente na sua história. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus pela graça dele que te alcança. Agradeça a Deus pela presença, pelo socorro dele, pela graça dele na sua vida. Ele não age na minha vida e na sua vida de acordo com os nossos padrões. Ele age de acordo com os padrões dele. Ele age de acordo com o amor dele. Ele age de acordo com a bondade dele, com a misericórdia dele, com a fidelidade dele. Ele age de acordo com a palavra dele. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu espero que você continue meditando nessa história. Que leve essa história com você. Que hoje, amanhã, durante esses dias, durante essa semana, você possa olhar para a sua vida e tenha certeza, Cristo está comigo, Cristo está aqui. Quando as coisas dão errado, Ele continua lá. E talvez haja silêncio porque não é a hora, na hora certa Ele agirá. E certamente você verá sempre a graça dele superabundando na sua vida, por mais que em alguns momentos dessa história você se sinta desesperado e não saiba por que as coisas ruins estão acontecendo. Continue confiando em Deus. Ele está lá. Ele sempre esteve. Ele está. E Ele sempre estará. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide da sua vida. Que Deus cuide da sua casa. Que Deus se mostre a você para que você veja Ele presente, guardando você e abençoando você em cada detalhe. Aproveite a graça de Deus, que é maior do que você pode compreender, mas está presente na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Meus queridos, foi um prazer compartilhar com vocês aqui esse texto, esse estudo da Bíblia. Agradeço o pastor Anderson, meu grande amigo, pelo convite. Um privilégio poder falar da palavra de Deus para esse povo de Deus aí em Santa Cruz das Palmeiras. Que Deus abençoe vocês.
que Deus cuide da vida de vocês, que Deus guie os passos de cada um de vocês hoje e sempre. E eu quero terminar esse momento aqui fazendo um período de oração com você. Oremos juntos. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor tem se feito presente na nossa vida. O Senhor entra na nossa história. O Senhor participa dos eventos da nossa vida. E presente em nossa vida, o Senhor nos socorre. O Senhor se importa conosco. O Senhor olha para as nossas necessidades. E o Senhor age na hora certa. Nem sempre entendemos a hora certa. Mas o Senhor sabe, o Senhor faz o que é certo na hora perfeita. Ajude-nos a entender que o Senhor age de acordo com os padrões da sua graça. Que o Senhor faz, ó Pai, muito melhor do que faríamos. Que o Senhor sabe o que deve ser feito. E o Senhor nos surpreende, dando a nós muito mais do que merecemos. Ajude-nos a nos satisfazermos na obra da cruz, na salvação, na graça do Senhor sobre as nossas vidas, a entendermos a preciosidade disso e a então vivermos uma vida grata ao Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, abra os nossos olhos e guie as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço e, se Deus quiser, nos vemos em breve, espero que seja em breve, presencialmente. Até mais, queridos. Como é maravilhoso ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Especialmente quando tão bem explicada e aplicada. Que essa palavra continue reverberando no nosso coração e possa produzir muito fruto em nome de Jesus. Reverendo David, muito obrigado por sua participação, mesmo virtual, não tenha dúvida que abençoou muitas nossas vidas e alegrou o nosso coração. Que Deus continue abençoando sua família, seu ministério, os irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Porto Feliz. E eu aproveito para recomendar o canal no YouTube do Reverendo David Andreoli. O canal dele se chama Caminho Bíblico. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Se inscreva no canal dele, ative o sininho. Toda semana o Reverendo David está colocando vários vídeos onde ele lê a palavra de Deus e expõe as Escrituras de uma maneira muito clara, muito simples, mas extremamente profunda. Então está aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa se inscrever no canal do Reverendo David. Aproveito também para te convidar para curtir a nossa página no Facebook da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Te convido também a nos seguir no Instagram e também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também ativar o sininho para que você receba todos os nossos vídeos. A série Ansiedade, Combatendo a Ansiedade, está chegando ao final, então se inscreva aí para que você não perca a reta final dessa série de vídeos, tá bom? Na quarta-feira nós vamos ter uma transmissão ao vivo do encontro, né? Uma live lá no Facebook. Esteja com a gente, está sendo momentos ali, nós estamos tendo momentos muito especiais nessas lives ao vivo ali de comunhão, de oração e da exposição da Sagrada Escritura. E lembro que o atendimento pastoral continua de terça a sábado, de 9 a meio-dia e de 2 às 5 da tarde, ok? Eu quero encerrar esse momento muito especial, abençoando a sua vida com a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Até quarta-feira, em nome de Jesus.